Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E hoje nós vamos falar sobre IA na detecção e diagnóstico de falha. Então já pega aí seu papel e caneta, vai ter bastante coisa para a gente anotar, para a gente discutir. Vai ser um prazer estar aqui com vocês hoje e, claro, estou na companhia do Alisson. Mas complicado, porque eu sempre estou acostumado a ser host, né? Então, host, você pode falar qualquer bobagem, passar para o convidado responder, que é muito mais fácil, né? Então, hoje estamos aqui na responsabilidade de convidado, vamos fazer esse bate-papo super interessante, está super na moda IA. Vocês vão ver alguns mitos, algumas bobagens, mas vocês vão ter também bastante aplicação no dia a dia de vocês, com o que a gente vai conversar aqui hoje. Estamos próximos. Bora. E deixa eu me apresentar, eu me chamo David Souza, sou professor, consultor na área de gestão da manutenção, especialista na área de gestão da manutenção, e vai ser um prazer para mim poder estar batendo um papo aqui, dividindo a mesa com o Alisson aí, que é um grande profissional da área, e vai ser muito legal, porque esse tema está quente. É um Polêmicas? polêmica. Polêmicas virão. Vamos bater nessas polêmicas aí. Então, vamos fazer um compromisso com vocês, mais ou menos uma hora aqui no nosso bate-papo, né? Bolinha, tá legal. Tá, show de bola. Então, fique com a gente aí nessa horinha, já tem um chat aí, vai conversando com a gente, vai engajando, vai trocando uma ideia com a gente, que vai ser muito bacana. Esse bate-papo, essa troca é sempre legal, né? Quando a gente reúne pessoas do mesmo nicho para estar junto aqui e fazer essa conexão, é muito bacana. Então, bora lá, né? Eu acho que não tem como a gente falar de inteligência artificial e de diagnóstico se a gente não entender por que que a gente faz o diagnóstico, né? Qual que é a jornada para a gente chegar até esse diagnóstico. Então, aqui está bem breve para vocês uma evolução da manutenção. Então, lá no começo, a gente tinha manutenção corretiva. Manutenção corretiva, aconteceu a falha, a gente vai lá e conserta. É um problema, a falha que aconteceu ali, então eu estou atuando na correção. Depois, viu-se que a gente não pode só trabalhar na corretiva. A gente tem que prevenir para que a falha não aconteça. Então, veio a manutenção preventiva, que geralmente ela vai estar baseada no tempo, né? Então, a cada 1.000 horas, 2.000 horas, 5.000 horas, a gente vai lá e faz uma troca preventiva ou a gente faz um reparo preventivo. E aí a gente tem uma periodicidade. Nota que até esse momento a gente está trabalhando muito focado na falha, no componente e em um determinado período de tempo. Só que isso só não basta. Por isso que quando a manutenção evoluiu, a gente precisa fazer essa troca ou esse reparo também baseado na condição daquele item. Não só no tempo de operação, que a gente sabe, né? Cada empresa, cada fábrica, o ambiente é diferente, às vezes o ambiente hostil, a máquina é diferente, vem de um lugar diferente, então não basta só o tempo, a gente precisa monitorar a condição. E aí que veio a manutenção condicional, onde a gente vai ver os parâmetros, né, da condição daquele item. Se está bom, se está ruim, se está sujo, se está limpo, se está trepidando, se não está, se está esquentando, se não está esquentando, e a gente vai verificando essa condição. E um dos principais métodos de manutenção condicional são as inspeções, né? Inspeção de rota, inspeção sensitiva, inspeção instrumental. Beleza. Só que daí a gente chega agora na manutenção preditiva. Aí você vai perguntar qual que é a diferença, né, da manutenção condicional para a preditiva. É que na preditiva nós vamos usar esses dados, essas informações para predizer, né, para fazer gerar uma previsão de quando aquela falha vai acontecer. Então a gente não só vai trabalhar na condição do item, mas, puxa, com base nessa condição, o que que tem para frente? O que que eu preciso me organizar, fazer para me planejar melhor, para que eu possa fazer uma manutenção mais certeira realmente, né? Então, ali, ó, a gente vai ter técnicas, né, de coletas a partir da manutenção baseada na condição, predição e diagnóstico, predição de falhas, tendências e programação futura baseada nas análises, alertas e tendências. Então, primeira polêmica que eu vou puxar para ti, então. Você está preparado? Vamos nessa. Beleza. As empresas hoje em dia fazem mais condicional ou preditivo? Eu costumo fazer uma brincadeira quando eu estou palestrando, que assim, pessoal, levanta a mão, quem aqui faz preditivo? Levanta a mão, não, faço preditivo, faço vibração, faço tomografia. E aí a gente entra no conceito da preditivo, né? A grosso modo é predizer, tá? Quantos de vocês aqui usam o histórico das detecções de falhas, o histórico dos eventos, as condições que vocês têm de dados que vocês têm, para saber em que dia, ou que mês, ou aproximadamente quando vai falhar o equipamento novamente? Depois que a gente faz toda a contextualização, eu pergunto, tá, mantém a mão levantada, quem faz preditiva? Todo mundo abaixa a mão. Né? E aí, pessoal, não tem certo e errado aqui, tá? É muito sobre estratégia. Mas é preciso enfatizar que a preditiva ela tem um grande poder de predizer mesmo. Óbvio que a gente vai errar algumas horas, alguns dias, mas a ideia é, baseado no poder de informação, os eventos conhecidos, quando que vai acontecer novamente. Esse é o ponto de partida. É aí que a gente precisa, é o nosso foco, né? Não o ponto de partida. A gente espera chegar. Porque a preditiva
ela é estatística, né? A gente vai gerar uma previsibilidade do que vai acontecer no futuro. Então, a gente precisa de dados. Isso que você falou também é o que eu percebo. A maioria das empresas acha que só porque tem uma condicional está fazendo preditivo. Às vezes pega um relatório lá de vibração de 6 em 6 meses e acha que está sendo preditivo. Pô, o cara está só olhando a condição para ver se está melhorando ou se está piorando. Ou uma inspeção, uma termografia, por exemplo. O cara tem uma, vai lá no quadro e faz uma termografia no quadro a cada 3, 4 meses. E a gente sabe que elétrica muda o tempo inteiro. Nas cargas ali, o motor está vazio, está operando e tal. Então é muito dinâmico. Isso leva a gente para o próximo ponto aqui, ó, que é essa evolução da manutenção fez com que a gente saísse lá da corretiva, quando a gente está pensando numa manutenção como custo, né, como suporte, até agora para uma preditiva, que a gente pensa a manutenção de forma mais estratégica. Então, olha só que interessante aqui, ó, acompanhe comigo. Aqui embaixo, a gente tem a manutenção como custo e suporte, e ela foi evoluindo até hoje, né, que a manutenção hoje ela é estratégica para as empresas, né? Tanto que ela é estratégica que ela faz parte, aí, por exemplo, do RCM, Manutenção Central de Confiabilidade, que é extremamente estratégico para muitos negócios, e também a gente tem a ISO 55000, que fala, né, da gestão de ativos, e que lá a gente tem que tratar os nossos ativos como estratégicos, porque são eles que vão trazer valor para a nossa organização. Tenham carinho com os ativos de vocês, gente. Cuidem dos bichinhos. Mas tá difícil, né? Tá difícil. Então, a gente tem que tratar como estratégia. Então, aqui no começo, ó, a gente tem a PM, que é a manutenção planejada, né, a manutenção baseada no tempo, na prática. Depois, amadurecendo, a gente chega na manutenção baseada no tempo, né, o Time-Based Maintenance. Depois, a gente chega na manutenção baseada na condição, que é o Condition-Based Maintenance. Para depois a gente chegar na preditiva, que é baseada na previsão, em simulação, em modelos estatísticos, e a gente vai entrar mais sobre isso. O Alisson é o cara que vai tirar todas as dúvidas de vocês. Estou botando a responsabilidade já. Até que se prove o contrário. Ninguém vai provar o contrário, não. Então, vamos lá. Olha que interessante. Do lado de lá, quando a gente tem uma manutenção mais baseada ali em suporte, uma manutenção mais como um centro de custo, e trabalhando muito na corretiva, a gente precisa de pouquíssimas informações. O que a gente precisa? Só que alguém fale que quebrou a máquina, que deu pau. Parou a operação, isso é a informação que a gente precisa. Empresas que trabalham nesse modelo do quebra-conserta, muitas vezes não precisam nem de um CMMS, não precisam de ordem de serviço, o técnico está ali para quando quebrar, né? E ainda tem aquela questão, né? Eu sempre fiz assim. Né? Uhum. Eu ainda vejo uma pegada cultural nisso, que não demos o próximo passo porque sempre foi feito assim, então sempre tivemos esse custo, sempre fizemos dessa maneira. Então existe um pouco de cultura e comodismo nessa pegada também, sabe? O Alisson trouxe um ponto muito forte, que é essa evolução que a gente está falando aqui dói, sofre pra caramba, né? Quando a gente pega uma manutenção que está muito baseada no quebra-conserta, para chegar numa preditiva, meu amigo... E não é barato. Não é barato. Se alguém vir aqui falar que implantar um sistema de manutenção preditiva é barato, se você estiver bem estruturado, com certeza vai ser menos caro, mas é investimento. A gente não acorda um belo dia e planeja assim, vou colocar sensor em tudo, ou vou mudar do PM para um CBM sem gastar dinheiro. Isso é utopia, não vai acontecer. Não só dinheiro, mas esforço, tempo, amadurecimento do pessoal, vai ter que investir em treinamento, o pessoal tem que se qualificar, né? Não é fácil. Então, como vocês podem ver, né, quanto mais a gente evolui ali na manutenção como estratégia, olha o que acontece. Lá, quando eu tenho muitas, né, falhas e paradas, eu estou trabalhando só na corretiva, eu vou ter muito dado qualitativo. Eu vou trabalhar muito mais de forma qualitativa, ou seja, baseado no que está acontecendo, na informação do momento ali e tal. Aí, olha que interessante. Conforme a gente vai crescendo para uma manutenção baseada no tempo, hoje, eu já preciso saber quando que eu fiz a última manutenção, quando que vai ser a próxima. Eu já começo a ter um pouquinho mais de dados. Quando eu passo por uma manutenção baseada na condição, eu já preciso agora ter dados sobre as condições de ativo. Então, preciso de vibração, temperatura e por aí vai. E aí, quando eu chego na preditiva, eu preciso de mais informação ainda, mais dados, né? Por quê? Então, e é interessante a gente fazer uma explicação rápida. Não é que esse dado é quantitativo e ele deixa de ser qualitativo. Tá? Não é. É que a quantidade de informação ela é absurdamente massiva. Eu tenho muito dado, muita informação, e começa a se tornar humanamente impossível gerenciar essa quantidade de dados. Tá? Aí a gente vai começar a falar um pouquinho de IA, como ela vai conseguir ajudar a gente nesse processo. Perfeito. Então, aqui, ó, tem uma sensibilidade que, conforme a gente vai amadurecendo a nossa manutenção, mais dados a gente precisa. Não tem jeito. Manutenção preditiva é baseada em dados, é estatístico, é quantitativo. E quanto mais a gente se aproxima ali de previsibilidade de simulação, mais a gente precisa de dados. Para ilustrar isso melhor, a gente tem aqui, ó, por exemplo, essa curva.
onde eu tenho a necessidade de dados conforme cada estágio que eu tenho de maturidade de manutenção. Então, lá quando eu estou trabalhando no quebra conserto, poucos dados. Conforme eu vou avançando, eu chego na preditiva, eu preciso de um volume de dados muito maior para poder me gerar essa previsão. E aí, né, comparando, então lá no começo eu posso trabalhar método simples, o próprio método humano, papel, OS ali, né, impressa e tal. Conforme eu vou trabalhar uma manutenção preventiva baseada no tempo, uma preventiva baseada na condição, aí eu não tem mais jeito, eu preciso de um CMMS, né? Pelo menos para organizar os arquivos necessários. Não tem como ainda depender de papel e caneta, diminuir o erro humano, né? Acho que é extremamente importante. Sim. Eu acho que talvez não sabe, mas a minha primeira experiência com manutenção, a gente já tinha manutenção baseada na condição funcionando, só que era tudo em Excel. Tudo em planilha Excel. Era o terror. Ainda está bem evoluído, tá? Porque a minha primeira experiência em manutenção... Não tinha nem Excel, vou dizer. Não, eu era inspetor de manutenção da área. E tinha um bloquinho de caderno e uma caneta, e a informação saía do bloquinho de caneta para a ata do turno. Isso é de anotação para outra anotação. Sim. Não chegamos ainda no... Não chegava nem no Excel. Imagina, papel de pão, né? Papel de pão. Mas, olha, no Excel era muito difícil, porque era um volume de dados muito grande. Eu tinha como abrir planilha, sempre travava as planilhas, dava problema, alguém mexia na planilha, dava erro, perdia dados. É o caos, assim. Então, banco de dados, né? Dados confiáveis ali, a gente tem um software de manutenção que se torna fundamental. E aí agora, quando a gente vai chegando à manutenção baseada na condição para preditiva, aí que vem o pulo do gato, né? Aí que o negócio começa a ficar legal pra caramba. Que é, a gente pode utilizar a IA para fazer análise desse alto volume de dados. Se eu fosse fazer análise lá no meu Excel da vida, não ia dar conta. Era linhas e linhas e numa dinâmica que aguentasse eu fazer tanta análise. E hoje, né, com o IA tão mais presente, mais fácil, isso se torna muito mais poderoso, né? E assim, tem um processo dentro que antecede a aplicação de inteligência artificial, que é o ETL, né? Que é extração, carregamento extração, tratamento e carregamento, que é a parte mais chata do processo. Extremamente burocrática, extremamente demorada, só que se a gente não passa por esse processo de forma bem feita, tudo aí para frente, a gente vai usar uma expressão ali depois, né? Que vai mostrar o porquê. Então, assim, a IA, ela tem uma aplicação fenomenal que é eu tenho um mar de informações, ela filtra para mim tudo aquilo que é relevante, para quando eu ir na predição, eu garantir que o dado que eu estou usando é o dado que eu preciso usar. Então, esse é um fator primordial para a aplicação da IA. Ela precisa tratar esse dado. E aí que ela tem o maior impacto no negócio. E aí, aproveitar esse gancho aqui do Alisson. E vocês aí, pessoal? Em que momento vocês estão aqui? Vocês já estão trabalhando com preditiva, estão trabalhando com manutenção baseada na condição? Como é que está a aquisição desses dados de vocês? Como é que vocês estão usando esses dados? Vai deixando aí no comentário para a gente conversar um pouco mais sobre isso e até para a gente entender como que está cada um aqui nesse estágio, né? Que a gente sabe que de empresa para empresa, de indústria para indústria, de segmento para segmento muda bastante, né? E digo mais, compartilha com os colegas, manda o convite desse webinar. Vai ficar gravado depois, então vocês vão poder assistir novamente, compartilha com o seu chefe, a gente precisa evoluir um pouquinho, tá? Então aí, passo a passo de como chegar lá. Perfeito. E até a gente esqueceu de falar, mas se ficar até o final vai ter certificado também? Vai, dizem que vai ter certificado. Dizem que vai ter, a gente não sei. Você vai ter que ficar até o final para saber. É isso aí, então fica até o final que tem coisa bem interessante que a gente vai falar, estudo de caso que a gente vai trazer para a gente falar tudo isso na prática depois aqui também. E claro, pegar o seu certificado, depois compartilhe no LinkedIn, marquei o Marco Alisson lá que a gente vai ajudar o seu perfil aí ainda mais longe. Sempre um prazer, né, poder interagir com o pessoal. Extremamente importante porque é um assunto que está muito em alta e a gente não quer vir aqui encher linguiça no bom português. A gente quer trazer um conteúdo que agregue profissionalmente e pessoalmente para a vida de vocês. Perfeito. E aí eu acho que aqui já tem um primeiro segredo. Quando a gente fala da IA na detecção e diagnóstico, a gente está falando de dados. Volume de dados, a gente está falando em trabalhar esses dados. Não é só chegar no chat GPT e pedir para ele, faça ali, analise e pedir o que vai acontecer. A gente está falando de realmente usar ferramentas que vão analisar e tratar esses dados que a gente coletou para gerar previsibilidade. Eu vi que falei de chat GPT, já ficou agoniado, meu. Tem um slidezinho aí na frente que eu vou falar sobre o chat GPT, tá? Eu cocei a cabeça porque, de fato, eu tenho uma certa preocupação aí nisso, mas tudo bem. Vamos chegar lá. Perfeito. Então, agora que a gente já entendeu que o volume de dados é importante, a gente pode entrar um pouco mais na tecnologia mesmo, do que acontece. E essa pirâmide ela é muito bacana porque ela mostra justamente aonde que a base da pirâmide é a parte mais importante, né? Ela que vai sustentar o todo.
Então, para vocês entenderem, olha, na base da pirâmide a gente vai ter os nossos componentes e os sensores, que vai ser extremamente fundamental. Vou passar lá rapidinho aqui só para o pessoal ver, né? Depois a gente tem o PLC, ou CLP, né, que é o dispositivo lógico programável, que vai coletar essas informações, etc. e tal, vai ter a comunicação homem-máquina. O próximo nível, né, para a gente utilizar e crescer aí numa indústria 4.0, seria a gente chegar no sistema de escada, né, no sistema supervisório, que a gente consegue entender tudo que está acontecendo lá na minha planta industrial. Tendo feito isso, a gente evolui para o próximo passo, que é, eu gosto bastante do MES ali. O PMS eu usei pouco, o MES eu usei bastante, né? Que é o sistema onde a gente pode fazer interferências na produção, interferências no equipamento. E note, quando a gente chega no MES, a gente já está saindo da tecnologia mais operacional, ali, mais de baixo nível, já chegando numa tecnologia da informação. A gente já está chegando numa coisa um pouquinho mais de alto nível, numa interface já com o usuário ali. E aí lá em cima que a gente chega no nosso ERP, né? Um SAP, por exemplo, né? Que vai então fazer essa integração geral. Quer contar alguma coisa aí? Queria assim, se a gente tentar tirar qualquer linha dessa pirâmide, não vai funcionar, né? Uma outra coisa que é bastante importante, o dado, que é a base da nossa pirâmide, ele sem contexto, não gera valor nenhum. Por isso que existe esse cronograma, existe esse fluxo, e ele tem que ser seguido à vista para lá na ponta o pessoal conseguir extrair o valor dessa informação. Um outro dado que é interessante, que a gente conversa bastante com o cliente, né, com o usuário da tecnologia, e aí sempre vem um questionamento, mas por que usar tal protocolo? Por que usar tal tipo de comunicação? Aquele quadrinho ali, ele não é provocativo, mas ele é bastante informativo. Vai muito relacionado à qualidade do dado que a gente usa, ao tipo de dado que a gente usa, o que a gente pretende fazer com esse dado, tá? Então, falando da Dynamox, né, a utilização do Bluetooth tem um porquê, que eu consigo fazer uma transmissão de um dado de alta qualidade, em alta velocidade, e é muito escalável, tá? Então, é importante a gente falar que a utilização do protocolo de comunicação, ele é fundamental para esse processo conseguir progredir também. Não adianta nada ter um protocolo de rápida comunicação, porque eu consigo transmitir um dado de baixa qualidade. Então, sempre vai precisar ter um equilíbrio aí, e é importante trazer esse ponto, tá? Gostei bastante dessa imagem. Legal. E, como o Alisson está falando, né? Se a gente não consegue sair daqui para cá, a gente não consegue sair do sensor direto para o escada, direto para um RP, e a gente não vai conseguir ter os dados da máquina lá no MES se a gente também não tiver sensores, né? E olha que interessante também, aonde que está a IA, né? A grande IA que a gente fala, a IA do mercado, né? Ela não vai estar na base da pirâmide, ela vai estar da metade para cima, às vezes lá no topo, às vezes lá no topo, né? E ela só vai funcionar se a base da nossa pirâmide estiver boa. Não é porque se a gente não tem bons sensores, se a gente não tem boa aquisição de dados, vai começar a corromper todo o resto da pirâmide ali. Então, primeiro precisa ter uma boa aquisição de dados. E aí foi o que você falou do protocolo, né, de transmissão desses dados. Cara, Bluetooth bom pra caramba, né? A radiofrequência ali, extremamente seguro, não está ligado na rede e tal. Então, Bem criptografado. Bem criptografado, exatamente. Fácil de conectar. Então, ó, você começa a subir essa escala, né? E aí você garante dados confiáveis, garante os dados no tempo certo, no momento certo que a gente precisa para fazer essa análise. Certo? Podemos tocar? Podemos. Beleza, então. Aí agora a gente vai chegar num ponto bem legal, né? Que todo mundo tem bastante dúvida. Beleza, então a gente falou que, pô, temos dados para caramba, estamos transmitindo esse dado, está chegando lá no nosso supervisório, no nosso ERP, ou está chegando no nosso software, né? No nosso sistema que nós vamos analisar, ou numa plataforma. Para quem vai analisar o quê, né? O que a gente quer pegar, qual que é a minúcia do negócio. O que eu estou vendo desse dado? Perfeito. Então vou deixar a bola contigo aí, Alisson. Cara, todo mundo tem um problema. Anomalia e falha. Vamos começar pela anomalia. O que é anomalia? Beleza. Vamos imaginar, vou fazer uma analogia aqui bem idiota mesmo. Tá? Essa é a que eu gosto. Vamos imaginar que você está andando de bicicleta. Passa marcha. Mais ou menos. Eu não sei muito bom, não. Você bateu acidentalmente a mão ali no botão da marcha, ela passou a marcha, você voltou ao normal, você seguiu o seu ritmo normal. É um comportamento não esperado na passagem de marcha. Então a gente pode chamar isso de anomalia. É um comportamento não esperado que não afeta o desempenho ou a entrega do equipamento. Beleza? A ideia aqui eu sempre penso, eu preciso explicar algo para que uma criança de 5 anos entenda. Então a gente vai usar bastante analogia, vai ser bem simples aqui, tá?
Então, a anomalia ela vai ser um equipamento que, vamos supor aqui no ambiente industrial, né? Tem um equipamento rodando e, de repente, alguém está com uma marreta batendo na tubulação que estava próxima. A vibração ela se transmite, então eu conseguiria pegar isso por vibração. É um defeito? Não é um defeito. É um comportamento anormal. Não vai afetar o desempenho da máquina, não vai gerar um problema futuro ou uma falha futura que a gente vai falar, mas é um comportamento não habitual. Então, esse seria ah, seria a anomalia explicada um pouco mais simples, tá? Uhum. Perfeito. Então, ali é o desvio de algo esperado. Sim. Né? Não necessariamente significa que acabou a função, que ele parou, que ele trancou, né? Isso, às vezes, eu vejo bem comum na variação do próprio ambiente. Se é muito quente, cara, pode alterar alguns dados, alguns fatores ali. A gente tem um gráfico, Alisson, tu gostaria de explicar ali aquele ponto fora da curva? Quando eu coloquei esse gráfico, foi justamente isso, para entender. Existe um padrão, né? Alguns momentos do dia, durante vários dias, há uma elevação de velocidade, né? Falando de velocidade em minutos por segundo. Isso aqui pode ser o próprio comportamento do operador. Imagina que em turnos, isso é raro, mas acontece sempre, um turno quer bater a média de produção do outro, então eu acelero um pouco mais o equipamento, ou aumenta a minha capacidade de produção. Isso vai gerar um esforço maior no equipamento, mas não necessariamente é perfeito. É um comportamento que está fora dos padrões. Tá? Então, eu gosto bastante desse porque é uma anomalia que se repete. A anomalia que se repete, sim. No futuro, dependendo da condição, ela pode gerar uma falha. Pode levar a uma falha. Exato. Aqui, só para quem não está acostumado, né, a gente está vendo o que é isso, né? A aceleração, velocidade. Velocidade. Então, aqui a gente tem os três eixos, né? Axial, vertical, horizontal. A gente está captando aqui. A gente vê aqui embaixo, né, a linha do tempo. A gente vê que existia uma certa normalidade. A gente tem aqui também os limites aqui de alarme, né? E aí, em algum determinado momento, aconteceu, né, esse evento que o Alisson falou, e depois, teoricamente, a gente voltou para a normalidade de novo. Então, aqui fica perceptível que foi um evento isolado. Aqui a gente teve um desvio de uma performance esperada, né? Que não acarretou necessariamente em problemas futuros. Isso, e é um ponto de atenção, porque como eu tenho um nível de alerta, essa anomalia não pode ficar ultrapassando esse nível de alerta o tempo todo, né? Inclusive, assim, seria talvez um gatilho para disparar uma análise de causa raiz, por exemplo. Sim. O que foi que aconteceu? Por que a gente bateu esse ponto, né? O que está acontecendo ali? Então, e muitas das vezes a gente faz a RCA pós-mortem. Exatamente. É triste, né? Depois que já é contar o número de mortos, né? Basicamente é isso. Então a gente tem que se prevenir antes que o problema aconteça. Então, detectar essas partes, e aí o analista vai estar lá olhando, o engenheiro de confiabilidade pode tirar insights valiosos disso aí. Com certeza. Pode ser um ser humano? Pode. Pode também, né? Quem sabe aí. Pode ser muito bem um agente de ar. Exatamente, pode ser um agente de ar. Então não precisa ficar olhando. Beleza. Falando de anomalia pra caramba, Alisson, e a falha? Beleza. A falha, a gente tem a falha potencial e a falha funcional, né? Mas toda vez que a gente falar de falha, vai ser a perda da capacidade daquele ativo entregar aquilo que ele foi projetado para entregar. Né? Então, vamos supor um exemplo de uma bomba, você começa a perder capacidade de vazão, capacidade de pressão, começa a ser uma falha potencial, a falha funcional. Quebrou, não consigo mais operar com ela. Tá? Grosso modo, o equipamento deixou de exercer a capacidade dele de função, é uma falha. Aí nós temos um estágio de falha, né? Pode ser uma falha catastrófica, pode ser uma falha mitigável. Podemos dizer assim. Deve ter a definição de falha vai embora, tem várias. Né? Mas é interessante que quando a gente fala nível de ativo, né, lá pelo RCM, não é só, por exemplo, a bomba parou de funcionar e não está mais bombeando. Se ela não está bombeando na pressão que deveria, é uma falha. Se ela tinha que bombear água e está bombeando outro fluido, é uma falha, aconteceu uma falha no sistema. Se tinha que bombear de um ponto A para um ponto B e não está indo para esse ponto B dentro para um ponto C, também é uma falha. Então, se ela não está cumprindo o requisito que ela deveria cumprir, a função necessária, requisitada, pode estar em estado de falha. Isso é uma coisa que as pessoas acham que a falha é só quando quebra, propriamente, só quando trava, quando tranca, quando é. E não necessariamente. Se para de exercer a sua função, já está em estado de falha ali, porque não está mais entregando o que a gente quer. Né? E isso, com certeza, vai gerar aquela famosa efeito cascata, né? E uma coisa vai interferir na outra e vai embora, aquela árvore de falha vai abrindo e o negócio vai pegando. Existe um cenário que está muito envolvido ali na parte do CDM, que é, por vezes, a inspeção de vibração, vou usar a vibração como exemplo, mas pode ser termografia, pode ser análise de óleo. A vibração, ela emite o laudo quando o equipamento, vamos pegar esse exemplo aqui, ó, né, 7,1 milímetros por segundo, a preditiva, ela vai virar um laudo quando tiver em 8,9.
sendo que ele poderia gerar esse laudo quando tivesse assim, 4.8 e 5, que é o nosso alarme amarelo. Então, muitas vezes, o CBM, ele entrega um laudo quando o equipamento já está fazendo barulho. Sendo bem sincero, aí você não precisa de preditivo. Eu não preciso fazer inspeção. Porque eu passo ali do lado e ouço o ruído. Sim. Então, assim, antes da gente conseguir predizer o defeito, a boa prática dentro do cenário de quem tem o CBM é conseguir antecipar o máximo possível da falha funcional. Então, no primeiro sintomazinho ali que comecei a perder performance, eu já começo a olhar para uma ação de mitigação desse ponto. Perfeito. Tá? Então, eu acho que esse é um caminho para quem quer chegar na predição, é começar a tratar antes os dados no CBM. Perfeito. Que é a detecção, né? Fazer a detecção ali, fazer alguma coisa de luz e às vezes a gente nem consegue fazer. A gente pode ser conivente com a falha. A gente assume que, poxa, eu não consigo, mas pelo menos a gente sabe. Está preparado, a gente consegue se organizar para uma situação emergencial, uma contingência, né? Porque ele está preparado. Quantas vezes aconteceu de ter falha e eu não ter um kit de reposição, né? Um kit, um módulo hidráulico ali do seu negócio, não tem, tá ali, a fábrica parada, cara. Eu vou contar uma coisa que quase não acontece com analista de vibração. Tá? Isso Quase não acontece, vamos ver. muito raro. Ah. Tá? As máquinas, elas têm uma vontade assim, absurda de quebrar de madrugada e nos finais de semana. É mesmo? Nunca vi isso. Não sei se é só comigo que isso aconteceu. Eu acho que Mas quem tiver aí, se quiser comentar, tá, pessoal, já aconteceu comigo. Quem nunca recebeu uma ligação de madrugada dizendo, ó, o equipamento quebrou. E aí? A gente teve de calçar curva porque a gente não tinha, a informação não tinha se dado. Principalmente o que você falou. E às vezes ainda vou num lugar pior, né? Às vezes tem mudado, mas ninguém ficou sabendo. O que também acontece. Às vezes o técnico que está lá no turno, está fazendo a escala dele, em vez de ele saber e ter acesso a essa informação, não, o cara está vendidaço lá. Mas uma coisa é certa. A culpa vai ser da preditiva ou da lubrificação. Acho que não, do analista, vai ser do analista que não falou. Sempre vai ser de um do Ô, tristeza. Não é fácil, meu amigo. Mas ali a gente também tem um gráfico, né, que mostra bem certinho a diferença da anomalia com a falha. Então aqui, ó, quando a gente tem o início da falha, então aqui já houve um desvio, né? Então, sei lá, já teve alguma pequena fissura, já está começando a ter partículas ali no óleo, dentro do rolamento, já, alguma esfera já está apresentando, por exemplo, um problema, né, na pista e tal. Então aqui, ó, a gente tem esse momento de início de falha e a gente pode perceber que existe, né, uma tendência. Então, com o tempo vai existindo essa deterioração, essa degradação, né, e que está mostrando que realmente alguma coisa está acontecendo. Aqui, ó, percebam que houve um ponto e voltou, né? Então foi um evento esporádico. Aqui já não é mais um evento, é um estado, né? Está entrando em estado de falha. Então é uma coisa que está se perpetuando, passou do nível A2, é A2 ali, né? Passou daqui do nível A3, é isso? Ou é que é o A1? O A1 é aqui embaixo, onde começou a falha, que é o que eu falei, a gente seria o cenário ideal de detecção, e aqui a gente tem o A2, que é a parte mais alta ali, mais ou menos no meio do, perfeito aqui, né? do gráfico. Isso. Então passou aqui, e aí, ó, se a gente não fizesse uma intervenção, ele ia continuar crescendo, ou ia acontecer o pior, né? Dentro desse meio do gráfico aqui, ó, acho que está ali mais ou menos em agosto, e isso. Desse cenário para frente, chega um novo estágio da manutenção, né, que é a manutenção baseada na oração. Daí para frente, meu amigo, é um Deus nos acuda, cara. Não tem como. Não tem como. Parece engraçado, e é engraçado mesmo, mas assim, conceitualmente, quando o defeito chega no nível de alarme A2, ele se torna imprevisível. Então ele pode quebrar daqui a 2 horas, mas também pode durar o ano inteiro rodando. Então eu costumo dizer que a manutenção baseada em oração, porque a gente ora para que não quebre, mas a gente não consegue mais dizer quando vai. Sim, não, isso é triste. E aí, pô, agora eu vou colocar uma dor minha. Cara, como era difícil convencer o pessoal da produção. Você chegava lá e falava, meu amigo, eu já estou no 50-50 aqui, cara. Eu jogar uma moeda para cima e pode falhar ou não falhar. O cara falou, e aí os caras falam, não, eu prefiro deixar tocando produção. Prefiro entregar hoje, tô atrasado, não sei o quê. Cara, como é difícil convencer esse pessoal, né? E aí tem um outro cenário também. O quanto a gente está unido à produção de informação. Porque assim, imagina que eu sou o analista de vibração, você é o gerente de produção. Eu vou chegar e você falar assim, ó, o rolamento está com vibração em 3.5G. Não faço nem ideia que você está falando. Agora, se eu mostro para ele esse gráfico de tendência, eu mostro o comportamento vibracional de um rolamento e falo para ele, ó,
isso está fora de todas as normas conhecidas, eu acho que é muito mais fácil convencer ele de parar esse equipamento. Né? Porque o dado sem contexto é um dado. Agora, se eu dou o contexto para esse dado, entrego um valor para o gerente de produção, vai ser difícil convencer ele. Sim. Ainda vai ser difícil, não se iluda. Mas a chance dele te ouvir vai ser um pouco maior. Com certeza. Eu gostava muito de jogar responsabilidade, porque muitas vezes ele deixa a responsabilidade todo mundo na manutenção. Se quebrar é da manutenção, se for quebrar da manutenção, se parar da manutenção. Então, muitas vezes fala, olha, a previsão é que quebre dentro do X. Ó, você não quer parar? Beleza. Então, vamos formalizar que você não quer parar, que você assume tal, o risco daquilo ali e tal. E aí o cara não quer botar o dele na reta, né? O cara não vai querer dar, né? Então é melhor parar. Tem uma frase que eu tenho usado muito, é que dê autonomia, mas também dê responsabilidade. Perfeito. Você tem a autonomia de dizer quando vai parar, mas também a responsabilidade se o equipamento falhar. Exato. Acho que é uma linha que tem que ser entregue para quem toma decisão. Não dá para você ter a autoridade e a responsabilidade de se quebrar vai ser minha, não faz sentido. Direitos e deveres não dá, né? Exatamente. Aí aqui, ó, vocês podem ver que foi feita a intervenção. Então, aquela tendência que estava existindo, que aquela falha, né, que ia acontecer ali, ou que já estava talvez acontecendo, mas não necessariamente parou, né, esse item aqui de operar. Então, aqui foi feita a intervenção e a gente volta a níveis normais, né, níveis ali dentro do esperado, que é o que estava aqui no começo. Então, a gente consegue ver bem a diferença, né, do quando a gente está trabalhando a falha e quando a gente está trabalhando uma normalidade. E posso trazer um dado sobre como a IA olharia para isso? Opa, E como está aqui na tela, tá visual, para o pessoal entender. Ó, enquanto nós temos o início de uma falha no dia ali 19 de julho, aproximadamente, e essa falha foi até outubro ali, tá? Eu estou sem óculos. Acho que é 14 de setembro. Setembro, tá? Eu estou sem óculos, por isso. Tá Então, assim, imagine, vamos ver suposições, tá? Eu estou olhando para uma falha de rolamento. Ele, quando começou a vibrar em 4G, ele tinha um comportamento, a falha dele ou a intervenção dele foi próximo ali de 7, certo? Então, eu tenho limiares conhecidos de comportamento onde o ativo não falhou, tá? Com esses limiares, uma vez que eu tiro esse rolamento desmontado, eu consigo avaliar a condição dele, eu consigo definir, tá? Ok. Quando a vibração chegou em tal energia, esse é o estado, tá? E aí não tem receita de bolo, tá, pessoal? É só um exemplo de como funcionaria. Então, para os próximos passos, eu consigo dizer que quando ele chega no 4G, eu teria aproximadamente 45 dias, 50 dias para ele chegar no estado de degradação que eu tirei o rolamento. Tá? Então, você percebe que como eventos ocorridos facilitam a gente a fazer isso, só que o ser humano fazer isso é bastante complicado. Só para vocês entenderem, pessoal, esse gráfico aqui, ele dá uma informação de um dado de vibração a cada 10 minutos. Nós estamos falando de uma janela de quase 3 meses. Quantos dados tem aí? Então, eu preciso tirar os outliers, todos que são os eventos de anomalia, que não são de falhas. Então, eu preciso tratar esse dado. Eu estou olhando para um ponto. Isso aqui não é nem a máquina. Sim. É um ponto. Você vai ter o tom lá que tem vários eixos, vários rolamentos ali. Você está pegando um rolamento de um dos eixos do... Imagina fazer isso para todos os pontos. Sim. Não tem como a gente parar e analisar 300, 400, 2.000 gráficos desse aí. A capacidade humana é limitada. É limitada. Não tem como fazer. E aí que está a beleza da matemática, né? Aí que está a beleza da estatística, aí que está a beleza do sistema, da inteligência artificial, que é um algoritmo, né? Que consegue fazer isso de uma forma muito mais sistemática e, pô, ajudar a gente. Ela veio para ajudar, né? Passando aqui rapidinho, essa é uma representação bem interessante para a gente falar sobre ele como se fosse uma árvore de falha, né? Então, ali a gente tem o Dynadetect no meio, que é spoiler. Pode falar spoiler? Pode. É a inteligência artificial que vai detectar essas falhas, certo? Depois eu estiver errado aí. Então, ali, por exemplo, né? Tem alguns ativos. Se a gente pegar e puxar um ativo desse ali, ó, por exemplo, o motor, tá? Então, aqui, ó, esse cara aqui está sendo aqui, ó. O motor... Tá... Toda máquina vai ter um motor associado aí. Vai ter um motor aqui, a gente puxa para cá. Então, o motor ele vai ter o sistema elétrico, vai ter o rolamento e vai ter também o sistema mecânico. Dentro do rolamento, eu vou ter falhas de desgaste, falta de lubrificação. Na parte elétrica, eu vou ter defeito no estator. E por aí vai. Então, aqui a gente começa a entender, e isso é um padrão, né? Todos os elementos de máquina têm padrão de falha. E essas falhas já são conhecidas na literatura, mas muito, assim, né? Tem muita coisa, a rodo. E a gente, como ser humano, não vai conhecer todos. Mas a gente pode treinar, né? E a gente pode municiar esses algoritmos, a inteligência artificial, com essas coisas que já estão na literatura
para elas fazerem essas análises. Então, a gente consegue expandir muito mais essa análise, né? Um parênteses pequeno aqui, Claro. é que, assim, perfeita a sua colocação, tá? Os modos de falha são conhecidos, tá? Uma outra coisa, gente, vai precisar ainda da validação do analista, tá? O analista, ele tem um papel fundamental nesse processo, tá? Ele é quem conhece a máquina, ele é quem conhece o comportamento da máquina. Então, a gente consegue trazer insights sobre esse comportamento, mas é extremamente importante que tenha uma pessoa ali qualificada, certificada para que olhe para esse dado e a tomada de decisão, ela nunca vai ser feita pela inteligência artificial. Perfeito. Colocação. Nunca Perfeito. se sabe, tá? Se daqui a 2 anos, 5 anos, tá? Há 10 anos atrás era impossível a gente estar falando sobre isso, tá? Nunca se sabe se daqui a 1 ano, 2 anos vai ser feito assim. Mas hoje, essa decisão nunca pode ser feita baseada em inteligência artificial. A gente traz os insights, traz a informação para unir o tomador de decisão para falar, vai ser agora, vai ser feito isso, vai ser feito aquilo. Perfeito, concordo contigo. E até tem muita gente que tem o sonho da manutenção prescritiva. Então, algum dia toda a ação já vai ser prescrita e tal, mas eu acho que precisa realmente passar por uma pessoa que avalia, porque não tem um feeling. Inteligência artificial não tem feeling. Não sabe como é que é o dia a dia, o que está acontecendo, o cronograma, o projeto, né? Então, sei lá. Enfim, não vamos entrar aqui nesse detalhe agora, mas assim, o papel do profissional ainda é muito importante. Não vamos entrar no detalhe agora, né? Não, daqui a pouco. Então, aqui lá, a gente tem um exemplo, né, de um diagnóstico de falha que foi feito, né? Aqui nós temos um defeito de rolamento na pista interna, né? Como o David bem mencionou. Todos os defeitos são conhecidos, então, a partir de um padrão de comportamento, tá? Então, aqui nós temos a frequência fundamental do defeito, que é a pista interna, e os seus harmônicos, né? Que é a dissipação dessa energia, que é a repetição desse sinal. Então, e aqui a imagem ao lado do defeito comprovado. Então, lembra que eu falei para vocês? A partir de determinada energia, eu olho para o rolamento e vejo o defeito, eu consigo começar a correlacionar essa informação. A cada X, G de energia, eu tenho mais ou menos essa condição. Tá? Então, preditiva, ela não é achismo. Tá? Ela é ferramenta matemática. Vibração é ferramenta matemática, física. Então, eu sempre digo que 2 analistas eles podem discordar da severidade no diagnóstico. Você pode falar, ó, tem que trocar daqui 1 semana. Eu posso ser mais conservador e falar assim, acho que 2 dias é o limite. Mas o diagnóstico nosso vai estar bem alinhado. Ambos vão falar que é um defeito de rolamento. Sim. Isso realmente é muito importante. E agora a gente chega em como estruturar dados, que é uma coisa que o Alisson acho que tá resolvido isso aí já, né? Lembra que eu falei que era a parte mais chata? olha o tanto de texto que tem nesse slide. É bastante informação. Então, assim, é importante a gente passar por esse passo a passo, né? Embora seja Leonardo muito bem. Existe um padrão para seguir até a utilização desse dado lá na ponta, né? Então, antes de eu querer aplicar algoritmos, antes de eu querer aplicar agentes de IA, antes de eu querer ter uma previsibilidade sobre esse ativo, eu preciso organizar o dado. Eu preciso padronizar ele. Eu preciso qualificar ele. E o qualificar é bem importante. Você lembra daquela curva na primeira aplicação do IARI, que era sobre do CBM para a preditiva? O CBM é onde eu mais tenho informação. Se eu não qualifico essas informações, se eu não tiro aquilo que é lixo dessa informação, eu não consigo dar esse próximo passo. Tá? O qualificar eu tenho um apreço um pouquinho maior por eles. Todos têm muita importância e sem um não dá para fazer os outros, mas o qualificar ele tem um apreço no meu coração. Tá? Eu acho que talvez seja a etapa ali que eu considero a mais importante quando eu vou criar as minhas regras, quando eu vou criar os meus algoritmos. Perfeito. Pessoal, depois E o contextualizar também é importante. E aí eu ia falar sobre o ChatGPT. Porque minha esposa tem um Alexa de aniversário. Bacana. Eu tentei fazer a Alexa brincar com o meu cachorro pela voz. Não deu certo. Assim, Alexa, eu tenho um cachorro, eu queria que você cantasse uma música para divertir ele. Ela falou assim, não posso te ajudar. Por quê? Qual o contexto por isso? Então, trazendo para a nossa realidade, não sei se alguém já tentou, mas considere tentar. Vamos lá no ChatGPT, coloca no espectro de uma máquina, a imagem do espectro de uma máquina, e coloca assim, ó, analisa esse espectro para mim. Vê o absurdo que vai vai ser sair um desse absurdo. análise. Por quê? Eu estou dando zero contexto. Eu não falei que máquina que é, eu não falei que ponto que é, eu não falei qual é a aplicação dessa máquina, eu não falei o que eu quero com esse diagnóstico.
Eu não falei qual ação eu vou tomar. Uhum. Eu estou entregando um negócio para ele assim. Uhum. Ele vai ficar cego, né? A chance de alucinar, cara, é enorme. E aí as pessoas falam assim, IA dá muito falso positivo. Vai dar. Sim, porque a gente não deu o input correto. Né? Vai dar. Sem falar que eu tenho muito problema também com as ChatGPT, pegar ele, né? Cara, como ele é burro matematicamente. Cara, você bota um negócio um pouquinho mais complicado, estatisticamente, matematicamente, ele começa a ver, mas no meio ele começa a ficar tudo errado. Cara. É um negócio, ele é bom para texto, mas para matemática eu não consigo, cara, para mim não funciona. Já tentou fazer ele criar alguma imagem? Os erros de português, o negócio é absurdo. É absurdo. Os caras vão ter tem uns agora que está melhorando até hoje. Eu não sei se eles foram treinados só em inglês, assim, escreve um acento, coloca cedilha onde não vai, cedilha. É grave, é grave. Mas enfim, pessoal, depois vocês podem olhar que a gente deixou bem descrito ali a definição, objetivo, exemplo, para vocês entenderem bem cada etapa. Mas por que isso é crítico? Tá? Porque se não tem estrutura, aí ela não vai aprender, ela não vai ter o que fazer, né, sem isso. Isso é importante também para reduzir alarmes falsos, aqui a gente falou os outliers, ali, os dados fora dali, que precisa para isso aumentar a assertividade, a coerência dos meus dados. E também facilita a integração aí com um CMMS, dashboards, relatórios, com a nossa própria plataforma, por exemplo. E aí esse próximo slide talvez vai ajudar, vai ficar mais claro para vocês ainda o que está acontecendo. Então, primeiro ali, ó, a gente precisa ter a coleta vai me gerar um número, né, que muitas vezes aí pode ser um sinal e tal, e vai vir um dado atrelado a ele, vai passar por um processamento. Depois desse processamento, a gente vai ter informação, que aquilo vai me dizer alguma coisa, e depois da informação, como é que eu vou conseguir fazer o diagnóstico. Então, por exemplo, a coleta vem o sinal do sensor de vibração. Então, esse cara aqui vai ser o responsável por fazer a coleta, certo? Então, ele tem um acelerômetro aqui dentro que ele vai pegar lá a variação de aceleração, do deslocamento que está acontecendo, e vai transformar isso aqui numa onda digital, certo? Um sinal. Beleza. Esse sinal, ele vai jogar lá para o gateway, que vai receber esse negócio, vai jogar para uma nuvem um dado. Como é que o dado chega? Ele chega um número bruto. 20, 30, 40, 10, 2.000, 20.000. Não é nada. Depois a gente tem que atrelar, opa, se ele está coletando aceleração, se ele está coletando velocidade, o que está coletando, agora a gente vai atrelar a ele uma unidade, um contexto. Que no caso aqui a gente está atrelando ali a aceleração. Então, 30 milímetros por segundo, né, ou G, então 30G, 40G, 20G. Então agora a gente já consegue entender o contexto, certo? A gente já sabe o que está acontecendo com ele. Opa, então tá, então eu sei que é um número, que tem uma unidade, que tem um contexto. Beleza, agora a gente pode passar pelo processamento. Então, se eu tinha a aceleração, a gente sabe que isso deriva a aceleração tem velocidade. Se eu derivo a velocidade, tem deslocamento. Então, se eu tenho isso tudo, eu posso estar trabalhando tanto no domínio do tempo, quanto eu posso jogar isso no domínio da frequência. E tudo isso é matemática. É um negócio lindo, né? Quem não gosta de matemática está vivendo errado. Exatamente. Então, olha só que negócio poderoso, né? A partir de um sinal, a gente consegue um dado, a partir desse dado, por meio de algoritmos, por meio de processamento, a gente consegue um monte de informação. Que a informação é justamente como a gente viu naquele gráfico, né? Uma tendência, um ponto fora da curva, algo que está melhorando, algo que está piorando, e a gente consegue entender, e é com base nisso depois que a gente vai chegar no diagnóstico. E você vai falar para mim assim, pô, David, Alisson, tá, onde é que está a inteligência artificial nisso tudo? Eu vou levantar o primeiro ponto, depois eu vou deixar o segundo para Alisson. Primeiro, na parte de processamento. É muito dado para ser processado, é muita coisa para ser feita. Então, os algoritmos de IA, aprendizado, o machine learning, tudo isso vai ajudar a gente a transformar todos esses dados, isso tudo em informação. E vai dizer para a gente, olha, está melhorando, está piorando, está passando do nível de alerta, tal. Então, tudo isso vai ser muito mais potencializado pela IA. Então, não é que você vai pegar os seus dados, vai jogar numa IA. Não, você vai usar uma plataforma, um sistema que já tem essa IA embarcada e que vai facilitar o seu trabalho para que você possa ter uma análise muito mais certeira e muito melhor. E qual é a grande revolução que a gente tem ali hoje? Só um comentário sobre a aplicação da IA, que você falou, a gente vai usar o modelo, a ferramenta. Gente, hoje, a grande maioria das pessoas não estão mais em busca de um modelo perfeito. Está tudo muito disponível. Tá? O que acontece? Qual que é o melhor agente que vai dar a melhor resposta para a minha situação? Pode ser que eu e o David tenhamos problemas similares, só que determinado agente vai ter uma resposta, uma solução muito mais assertiva para a minha realidade do que para a sua. Eu vou começar a codar para desenvolver um novo algoritmo? Não vou. Eu não faço um código há muito tempo, para ser bem sincero. Mas que a última vez que eu fiz foi no Delphi, o último que eu fiz, Pascal. Faz tempo, não modo.
Mas, assim, por quê? Eu não preciso desenvolver novos modelos. Eu preciso aprender a utilizar as ferramentas já disponíveis. E aí eu vou otimizar a minha rotina com aquilo que já está lá. Não vou reinventar a roda, né? Que é uma expressão muito útil desde 1900 e barbeiro. Fizeram a roda, né? É verdade. Então, assim, a grande virada de chave da IA é eu faço processamento da sinal, eu tenho informação e eu começo a fazer ela trabalhar para mim. Eu sempre falo para os nossos clientes, se você está olhando a plataforma ali o tempo todo, você está trabalhando na plataforma. É ela que tem que trabalhar para você. Ela que vai dizer para você, ó, tal ponto está evoluindo, tal ponto está estável, tal ponto tem um possível defeito de rolamento, tal ponto tem um desbalanceamento. Por quê? Eu já tenho algoritmos, já tenho modelos específicos para aquela aplicação que vão atender a minha demanda, no meu segmento, para a minha empresa, para o meu ativo. Tá? Então, assim, a grande virada de chave é essa. A IA vai começar a trazer o diagnóstico da falha. Está vendo ali que não tem recomendação? É proposital. Tá? Ela vai dizer qual que é o problema. Ela vai te dar insights suficientes de evolução, de comportamento, de falha, para que você tenha segurança para tomar essa decisão. Baseado nos dados que eu tenho, eu vou trocar esse rolamento daqui a 15 dias, porque eu confio nos dados que estão sendo medidos. Perfeito. Tudo um tapa na cara do pessoal agora aí, cara, que realmente não é só os nossos achismos que a gente acha, mas o que realmente é real, né? E não adianta ter esse diagnóstico com base em outro tipo de ativo, né? Com base em outras informações. Então, isso é uma coisa que eu vejo muito o pessoal fazer também, que é uma coisa muito generalista, assim, né? Tem uma coisa que resolve para tudo. Então, se a gente está analisando um ativo, é importante que exista um treinamento sobre aquele não ativo específico, né? E a gente vai falar sobre os tipos de IA, né? Mais para frente, vamos tocar então um pouquinho. Que aí vai ser bem interessante a gente falar sobre isso. Já que você está falando, então pode ir mais fundo agora. Tá, então, esse slide ele é muito bom. É maravilhoso. Porque ele é simples e funcional. Né? Se eu alimento meu sistema com lixo e não tenho nenhum modelo bom, vai sair lixo. Né? Se eu alimento meu sistema com lixo no modelo da NASA, vai sair lixo. Se eu alimento o sistema, e eu vou pular para a quarta linha, se eu alimento o sistema com bons dados, mas o meu modelo é ruim, é o que você está falando. O GPT é ótimo para texto. Se eu tenho um cálculo matemático perfeito, alimentado num modelo GPT que não responde bem para cálculos, o resultado vai ser ruim. Né? Isso qual é o cenário perfeito? Eu tenho um documento de 300 páginas, eu vou lá no GPT e falo assim, ó, faz um resumo para mim desse texto, trazendo os tópicos importantes. Cara, ele vai trazer um dos melhores resumos que você vai ler. Por quê? O dado é bom, o contexto e a ferramenta é boa, o meu resultado não tem como ser ruim. Tá? Então, são duas variáveis. Se uma delas não atende aos requisitos, já era. Não importa quanto a outra seja boa. Tá? Eu gosto bastante dessa imagem. Não, perfeito. É o garbage in, garbage out, né? Se entra lixo, por mais que o modelo seja bom, seja ruim, vai dar lixo. Existe uma outra expressão aí, só que a gente não vai falar nesse webinar, não. Qual? Não, vou lá. Você vai me deixar na curiosidade agora? Vou escrever nos comentários. Bota no comentário, eu quero saber o que é. Não está liberado para o horário. Tá? Até eu fiquei curioso. A gente vai ser censurado com essa frase. Mas eu vou colocar nos comentários depois. Beleza. Então, o pessoal fala sobre inteligência artificial, né, como um todo, mas a gente trouxe esse slide um pouco provocativo e um pouco didático também, para que as pessoas saibam que dentro do que a gente chama de inteligência artificial, nós tem um mundo de coisas. A gente trouxe um resumo aqui, tá? Então a gente vai passando pouco a pouco, né? Dentro do IA, o que é o mais comum? Né? Algoritmos estatísticos, regras baseadas em lógica, né? Que são coisas um pouco mais simples e efetivas para atuações diretas, né? Então a gente tem aplicações muito boas estatísticas, muito boas para regras lógicas. Inclusive a gente vai falar sobre aonde funciona melhor cada uma delas, tá? Então, aí começa a entrar num cenário que talvez seja o mais conhecido, né? Que é o machine learning. Supervisionado ou não supervisionado? Basicamente, o supervisionado, eu ensino o algoritmo o que ele deve aprender. Não supervisionado, eu deixo ele sofrer sozinho, né? Então, uma analogia bem simples. O supervisionado é eu ensinando uma criança a andar de bicicleta, segurando ela para não cair, né? O não supervisionado, eu empurro ela para ir pedalando até ela ir sozinho, né? Qual que é mais funcional? Depende.
É verdade. Depende do quê? Maturidade. Né? Se a criança que está um pouco maior, que ela já tem força para segurar a queda, já sabe pedalar um pouquinho, a criança que é mais nova, a bicicleta é mais velha. Então, tá vendo como a gente consegue fazer uma analogia simples do dia a dia com isso? Então, basicamente, supervisionado, eu dou força, dou uma ajudazinha para ela aprender o que eu quero que ela aprenda, e não supervisionado, eu deixo ela sofrer. Tá? E aqui eu queria fazer o primeiro parênteses que é importante. Existem duas ferramentas, dois algoritmos mais utilizados quando a gente fala de manutenção preditiva, de detecção automatizada, que são as regras lógicas e são o machine learning. Tá? O ponto positivo da regra lógica sobre o machine learning é que, se eu tenho conhecimento sobre aquela máquina, eu posso dizer para ela, lembra aquela mandala que você mostrou, com os defeitos já conhecidos? Eu vou lá na regra lógica e falo assim, ó, se determinado ativo for monitorado, exemplo, motor, certo? Se rotação igual a 1800, vou colocando outros condicionais. Se valor de 30 Hz, que seria 1800 em Hz, né, for maior ou igual que 5 minutos por segundo e tiver amplitude menor que 30% entre vertical e horizontal, desculpa o tecniquez, tá? Desculpa. Não, mas é só para você entender que eu vou condicionando ela a várias condições, de novo, estou sendo repetitivo, mas são condições técnicas para poder ela saber exatamente o que tem que fazer. Exatamente, porque eu conheço a máquina, o comportamento dela é único, e aqui não adianta eu falar que eu vou usar um algoritmo para um motor que está acoplado a uma bomba no motor, que está no foguete da NASA. E tem muita gente que faz isso. Tem muito algoritmo por aí no mercado que faz isso. Se pode fazer muita coisa por similaridade, mas tem que ter responsabilidade sobre o que está se fazendo. Tá? Porque a regra ela é baseada num equipamento específico. Certo? Então, eu consigo fazer essas condicionais para que o algoritmo trabalhe baseado naquilo que eu já setei para ele. Certo? É diferente de um machine learning supervisionado, porque eu não estou esperando ele aprender e vou dando informações para ele aprender com o tempo. Não, ele já nasce sabendo. Então, se ele já tem as informações de equipamento que ele monitora, rotação que ele monitora, dados de rolamento, eu faço uma medição e eu consigo dar o diagnóstico. Tá? O machine learning ele é muito bom para algumas aplicações, só que nós temos um problema quando eu coloco um monitoramento no equipamento que já tem um defeito. Então, imagine que eu estou lá monitorando um repetor. Ele já tem um defeito de engranamento, que é uma das coisas mais comuns. E eu coloco ele para aprender com aquele defeito, até ter evolução suficiente para ele entender que aquele defeito de fato é grave, ele quebrou. E aí, não é o agente que é ruim. É o agente aplicado da forma incorreta. Fantástico. Certo? Então, esse é um ponto que eu precisava fazer esse parênteses. Tá? Fantástico. Mas dentro do machine learning a gente já tem learning, então você pode relacionar aí redes neurais, né? A gente tem LM, a gente tem GenAI, que é a inteligência generativa, né? Que é o nosso bom e velho ChatGPT. É muito bom, mas tem que ser usado no contexto correto, né? Eu uso muito ChatGPT. Todo mundo aqui a gente usa o Copilot, né? Eu uso muito. Só que eu fico um pouco cético, porque as pessoas usam o Copilot para corrigir o texto que elas vão mandar por e-mail, sabe? A grafia ajuda, né? O tamanho da superfície só, né? Mas tem muita coisa mais legal. Você pode fazer para muita coisa do que só isso. Mas o contexto da generativa, ela somada com outras coisas legais. E tem o Raio ali, aí a gente trouxe a tabela no meu lado também, para que vocês saibam, vocês quiserem dar um print aí depois, né? Com certeza. É bastante informação. E é sensacional isso aí, cara. Fantástico. A ideia dele que não é gastar tecniquez, tá? A gente não queria montar algo que eu vou precisar fazer vários termos técnicos, científicos, e deixar o pessoal em casa tipo assim. Tá, que porcaria é essa? Não, assim, é muito analogia, a gente vai trazendo dia a dia para ficar de fácil entendimento do pessoal, tá? Perfeito, cara. Essa tela é fantástica. Se você já sabia, aí, já bota aí o que você sabia, o que você aprendeu até aqui, como é que tá, pô. Aprendi coisa nova, estou me desenvolvendo, cara, vou usar, entendi, pô, quero saber sobre mais assunto, vai comentando aí com a gente, vai conversando, isso é bem bacana, né? E isso aqui é fantástico. E, mais uma vez, né? O que eu acho que o pessoal se pega muito ainda, principalmente na detecção, na manutenção, cara, de novo, não é eu que vou achar uma IA qualquer e vou botar para fazer. Cara, as IAs, principalmente assim, ó, quem
quem trabalha no desenvolvimento de software, no desenvolvimento de sistema, isso aqui, cara, ele vai usar o tempo inteiro, ele vai botar, ele vai embutir e tal. Nós, como usuários, a gente vai ver só o lá em cima, né? Que você botou lá, aqui lá o rostinho feliz. Lá é o usuário, né? Lá é o cara na fábrica, o cara usando a nossa plataforma, por exemplo, ele vai ter essa visão final. Enquanto que todo o sistema tem muita coisa robusta ali por trás, né? Os 100 mil desenvolvedores que tem lá no primeiro andar, que estão lá codando todo dia, eles já têm o conhecimento, a experiência justamente para isso. Porque eu vou tentar desenvolver um agente de IA se o mercado já está com isso pronto. Não faz sentido, a gente está gastando energia em algo que não é necessário. Tem que contratar a plataforma que tem isso pronto, né? É o caminho lógico. E qual delas usar para fazer a detecção de anomalias? É isso que essa imagem traz. Lembra que eu falei para vocês que não tem agente bom, não tem agente ruim, tem o agente bom no contexto errado, ele se torna ruim. O agente ruim no contexto certo, ele se torna ruim também. Né? Então, aqui a gente trouxe alguns exemplos, por exemplo, a questão de tendências. Eu consigo fazer uma previsibilidade de quando esse equipamento vai falhar, se eu tenho os dados históricos dos eventos, através de estatística, regressão linear, né? As regras lógicas, eu falei para você, eu consigo especificar para cada ativo regras de comportamento que, se forem atingidas, automaticamente vão gerar gatilho de diagnóstico. Né? Só que não só isso. O que eu consigo usar é a regra lógica junto com o Deep Learning. Eu consigo ter o algoritmo, mas eu consigo ter outros dados para fazer uma previsão mais complexa. Né? Eu consigo fazer detecções mais sutis, mais coisas menores. Né? O machine learning, como eu falei, a probabilidade de falha. A gente usa machine learning também. Não estou falando que o machine learning é ruim, não. A gente usa machine learning. Mas para um contexto diferente, de previsibilidade. Com os dados que eu tenho, filtrados, tratados, qualificados, qual a chance de, nos próximos 30 dias, acontecer um evento? Ele tem que aprender do jeito certo. Se ele aprender do jeito errado, né, vai sair errado de novo. E tem a regenerativa, né? Que você falou, ele é muito bom com texto. Sim. O código é muito bom. Se você está aprendendo a programar, cara, o uso do ChatGPT vai ser fantástico. Agora, manda um prompt errado ali para você ver o tragédia que vai ser. Tragédia mesmo. Ou se você fica tentando fazer ele consertar muitas vezes, como ele é probabilístico, aí ele vai tentando pegar outras coisas, outra coisa aí alucina. Né? Pegar uma bola de neve, né? Mas você está vendo que para tudo tem um agente, e eles podem ser usados em conjunto também. Essa imagem é bem legal. Top demais, cara. Isso aí tudo é fantástico. Rapidinho. Claro. Você não estava no script? Sim. Mas é um dado. A produção me passou, você não recebeu o script da produção? Não, acho que não. A produção está aqui na. Não pode falar mal. O custo computacional, eu tinha esquecido de falar. Nem tudo são flores, né? Você sabe a expressão não existe almoço grátis? Com certeza. Aí você vai pegar num ponto importante agora. Exatamente. Existe a corrida da IA, né? Que todo mundo quer ter até a questão dos metais raros lá, né? Até guerra por causa disso, terras raras. Terras raras. Então, assim, quanto mais avançado a ferramenta que você usa, maior o custo disso. Hoje, o GPT 5.0 ele consome uma energia absurda. A gente vê nos jornais aí, milhões de litros de água, energia elétrica. Tem todo um terrorismo já, então. Então, assim, não é tão simples como parece, tá? E por isso que não somos nós, nem eu, nem você, nem o pessoal que está assistindo a gente, que vai desenvolver, tá? As grandes corporações já estão fazendo. A gente vai usufruir disso. Então, o custo de desenvolvimento é muito caro. Muito caro manter. Servidores enormes, gigantescos, cara. Eu só não queria deixar passar. Não, perfeito. Colocação excelente. Aí que agora a gente vai entrar, só para dar uma pincelada mesmo, né, para o pessoal entender que são os dois modelos ali, né, de aprendizagem. Se quiser falar um pouquinho deles. Sim, é bom que é um aspecto mais visual do que a gente estava falando, né? Olhando ali para a série temporal, eu consigo aqui na tela, baseado no comportamento do histórico, prever que nos próximos 30 dias existe alguma possibilidade chegar à falha. É a bola de questão da manutenção? Não. Mas é um indicativo bom pra caramba. Melhor do que eu estar no escuro. E com certeza. E assim, como eu comentei anteriormente, a gente pode ter uma taxa de aquisição aí de, sei lá, um dado por minuto. Então imagina que daqui a 10 minutos a condição pode alterar completamente. Então como é que eu vou olhar para esse dado de forma humanizada? Não vai dar. Então a inteligência artificial já vai filtrando, já vai tratando, já vai qualificando e opa, aquele equipamento que nos próximos 30 dias não tinha chance de falhar, agora em 29 dias já apareceu uma variação. Porque os
Os 10 minutos anteriores teve uma evolução abrupta. Entendeu? Então, é um dado vivo. Não é uma fotografia que eu olho aqui, não, daqui a 30 dias não tem chance. Não, daqui a uma hora que pode mudar. É um dado vivo, super dinâmico. Sim, probabilístico, né? Probabilístico total. Então, ali como vocês estão vendo ali, como o Alisson mostrou, aqui a gente tem uma tendência futura, né? Como se fosse uma probabilidade futura. E é muito, assim que a gente pode fazer uma comparação, que sou da área de confiabilidade, né? Então, quem trabalha na área de confiabilidade, a gente traça muito curva de confiabilidade para saber o futuro, saber o quanto a gente tem de confiança, o quanto de chance de falha tem para acontecer. E aqui a gente pode fazer essa aproximação, né? Então, a gente vê que tem uma PIC que já está num nível muito alto. Então, se eu traçar isso junto com uma curva de confiabilidade, eu consigo ver, poxa, para esse determinado nível de vibração, de aceleração e tal, cara, isso aqui já me dá uma confiabilidade de 10%. Então, poxa, eu tenho que agir antes disso, né? Porque daí a gente consegue ser muito mais certeiro. Isso aqui faz parte da nossa plataforma, mas essa tela aqui de trás, isso aqui eu acho mais legal, assim, eu curto muito ela. Quer dar uma pinceladinha também? No DMA aqui, né? Ah, tá, isso é. O DMA é o nosso assistente de tomada de decisão, né? Isso. Então eu tenho todas as informações aí no nível de painel semafórico. A ideia é ser um painel semafórico. É super visual, né? O cara chegar e olhar e ser feliz. Eu chego no semáforo, sinal vermelho, eu paro. Exatamente. Dependendo da hora, né? Se fosse 3 horas da manhã, eu não vou parar no semáforo. Mas aqui você tem que parar. Se tiver vermelho, é um ponto de atenção. Só que é um dado bem interessante também, porque eu tenho que parar de me mexer, senão o pessoal vai falar que eu estou saindo do enquadramento. É um dado muito interessante também, porque a preditiva, ela não é só sobre a condição, ela é sobre a evolução também. Então eu preciso identificar o defeito, identificar o quanto ele está evoluindo. Então ali eu consigo saber, beleza, está vermelho. Mas o quanto ele evoluiu em 30 dias? O quanto ele evoluiu em 7 dias? Ele está evoluindo em velocidade e temperatura. As curvas PR, a gente sabe que quando ele está evoluindo em temperatura, é seguro na mão de Deus. Né? Então, assim, ele é bem legal. Ele traz informações de status atual, evolução e o quanto está evoluindo. Sim. É assim que vai tomar uma decisão. Sim. Sabe que a primeira vez que eu vi, eu lembrei direto de tabela de futebol. Sabe quantas vezes o cara entrou no Z4? Não? Então tá bom. Mas assim, aparece ele, eu tô bem, tô na liderança, tô azul, sabe? Tô verdinho ali. Pô, entrei na zona de rebaixamento. Cara, quantas rodadas eu tô na zona de rebaixamento? Cara, se eu tô 3, 4 rodadas na zona de rebaixamento, cara, tem que fazer alguma coisa, né? Tira o técnico, bota outro técnico de volta, eu tenho que dar um jeito, né? A analogia é perfeita. Se tem um ponto aí que tá vermelho, que tá 7 dias vermelho, pô, eu tenho que trocar o técnico, no mínimo, né? No mínimo fazer um protesto, no mínimo. Exatamente. E é legal porque é extremamente visual. E tudo isso, né, que a gente está falando, cara, tem tudo isso que a gente falou, tem embarcado aí. Tá? Para a gente, como usuário, é um negócio bonitinho. Mas a sistemática por trás é fantástica, né? Que a gente está falando, o quanto de tecnologia tem embarcado aí. Hoje, a Dynavox usa mais de 20 a gente viável. Tá? É uma loucura, cara. É uma loucura. Você acha que se nós usamos 20 agentes de IA, quantas pessoas seriam necessárias para fazer o mesmo trabalho que esses 20 agentes auxiliam? Olha, se tivesse profissional qualificado para tudo isso, né? Porque às vezes nem tem esse tipo de profissional também. A diferença é que a gente não vai usar a IA para corrigir a coesão e a coerência do nosso e-mail, né? A gente vai usar ela para otimizar o agregado do nosso pessoal. E a IA não vai corrigir a captação do sinal. Correto. Então, se a captação do sinal não é bem feita, se não é bem transmitido, cara, não tem IA que resolva. Tá, o garbage in, garbage out. Perfeito. Tá, e o modelo de aprendizagem de comportamento? É justamente o que a gente estava conversando também, né? Que ele tem a capacidade de aprender conforme vai passando o tempo. Lembra? O dado aqui ele não é estático, ele é dinâmico. Se mudar o comportamento, a resposta dele a esse comportamento também muda. Ele vai vivo. Vamos dizer, ele é dado vivo. Ele vai ficar alternando entre bom e ruim, a depender da série histórica. Então, se você tem um equipamento, por exemplo, que roda em parada, ele demora um pouquinho mais para ajustar. É um outro gap do machine learning. Mas se você tem uma condição estável no comportamento dessa máquina, cara, machine learning vai funcionar muito bem em escalas. Tá? Mas, aí agora, assim, beleza, estamos falando tudo isso aqui, mas eu quero aplicar esse negócio. Pô, estou pensando em aplicar, quero comprar um negócio, quero desenvolver, quero botar para rodar. Como você interpreta esse gráfico? Que é fantástico esse negócio aqui. Na tua visão, Alisson, como é que você mostra para a gente a diferença ali dos níveis de maturidade em relação ao IA? Tá? Isso é um pouco interpretativo, tá? Vou trazer a interpretação que eu trouxe dessa pesquisa que nós fizemos aqui.
Tá? Ela faz a relação entre o nível de maturidade de quem respondeu a pergunta. Né? E tem 2 pontos aqui que me chamam muita atenção. Certo? Quando a gente olha para o alto nível de maturidade das pessoas que respondem aqui, qual que é a maior preocupação delas? Segurança. Não é se vai funcionar bem, se vai funcionar mal, se vai funcionar mais ou menos. Primeiro passo, o que eu estou utilizando é seguro para a minha corporação? Atende aos requisitos de cibersegurança? Atende às premissas de TI, de TA, de automação, segurança da informação? Atende. Depois eu dou o próximo passo. Certo? Qual é o próximo passo? Qualidade dos dados. Quando eu olho para quem tem, para as empresas que têm baixa maturidade na aplicação de inteligência artificial, qual que é a primeira preocupação? Aonde eu vou usar IA? Esse aqui que tu fala, né? É a pessoa que quer usar IA em tudo na sua casa. Inclusive, brincar com o cachorro pelo Alex. Isso aí sou eu respondendo com toda certeza. Entendeu? Só que qual que é a segunda etapa? A qualidade desse dado. Então, me chamou muito a atenção que os dois estão preocupados com a qualidade do dado. Só que as empresas maiores, as grandes corporações, alto nível de maturidade, se preocupam com a segurança desse dado. As empresas menores ou com menor maturidade estão preocupadas na onde eu vou usar. Sim. E aí aqui entra o fator humano, né? Porque a empresa que tem pouca maturidade de manutenção, pouca maturidade de ganhar, vai ter essa dificuldade de entender, de interpretar de pessoas que vão ter essa maturidade de trazer esse sistema, né? E a gente sabe que ainda existe muito problema assim, com as pessoas, né? Na cultura de absorver a IA, de entender a importância disso. Né? Vamos fazer um paralelo com aquele primeiro slide sobre CVM, sobre RM. Não, baixa maturidade. Eu tenho uma empresa que eu só tenho corretivo, eu não tenho plano de lubrificação, não tenho plano de manutenção, não tenho PCM. Baixa maturidade. Eu quero. Acordei um belo dia, vou colocar em IA em tudo e vou dormir feliz. Baixa maturidade. Alta maturidade. Eu tenho um PCM, eu tenho guia de manutenção, eu tenho equipe de contabilidade, meus planos bem definidos, faço preventiva, faço corretiva sim, porque na minha estratégia, determinados ativos fazem sentido fazer a corretiva. Mas eu já tenho um caminho pronto. A IA chega para vestir a 10 e brilhar. Sim. Né? Então, esse é um paralelo bem interessante de fazer. As empresas de alta maturidade, geralmente, a manutenção está rodando muito bem. Mas de baixa maturidade, eu tenho problemas, eu acho que a IA vai resolver o problema, mas não é. Não sei que IA usar, não sei como aplicar, acho que eu que tenho que contratar uma IA para fazer alguma coisa. Eu preciso resolver pessoas, preciso resolver cultura, preciso resolver organograma da empresa. A IA vai estar na frente. E é difícil ouvir que você não está maduro o suficiente para usar. É difícil. É ruim você escutar aqui, olha, talvez não seja o momento. Só que, se você torna isso como algo construtivo, tá, não é o momento. Quais são os passos que eu preciso cumprir para chegar no momento? É me estruturar? Então, eu vou buscar a estruturação para poder dar esse passo certo, sabe? Se a gente começa errado, a gente termina errado durante. Não, perfeito. Falando sobre segurança de dados, a gente tem a ISO 27000, né? Bom. E o que quer dizer essa ISO 27000? Hoje nós temos 4 certificações, né, que é da família ISO 27000, que a gente trata não só a segurança do dado, né, a cibersegurança, como também esse dado em nuvem, né, o dado em cloud. Então, não só dados dos sensores, mas também os dados pessoais, né? É importante lembrar, vai ter e-mail, vai ter senha. A gente ouve frequentemente notícias de vazamento de dados. Algumas propositais, né? Outras por invasão. Gente, quando os empréstimos acontecem, porque um dado de CPF vaza, aquela ligação do 0303, do telemarketing chato, que toda vez te liga, aquilo ali é dado seu, que alguém passou sem o seu consentimento para te ligar. Então, assim, gera impacto direto na vida das pessoas, o vazamento de dados. Então, a gente, como empresa, não adianta eu fornecer uma solução que é top se ela não é segura. Sim, tá? Não adianta eu querer te vender cases de sucesso de AI e dizer para ti que a gente tem, se a gente não consegue garantir a segurança com uma boa aquisição de dados bons, né? Então, por isso que a gente tem as 27.000, as 9.000, né? De qualidade. E assim, um conselho, tá, pessoal? Se o conselho fosse bom, era bem-vindo, mas tudo bem, um conselho. Se vocês pretendem caminhar por essa linha de inteligência artificial, envolvam as equipes responsáveis. Fala com o seu TI, fala com a sua equipe de segurança de informação, de PO, envolvam as pessoas que vão barrar ou não esse processo.
porque é importante que o fornecedor de vocês cumpra com os requisitos das premissas de segurança. Nada adianta, nós temos a preocupação de que vamos te entregar uma solução que funciona, mas também que não fere as leis de segurança, seja da sua empresa, seja do país. Porque as certificações atendem não só o Brasil, como o mundo, né? Não, Hoje aí a gente já está em mais de 40 países, justamente porque... Já pode dizer que é bom. Ah, pode, já É melhor, né? Estamos no mundo inteiro, né? Eu vou fazer a volta ao mundo, né? Quem deve me convidar para fazer a volta ao mundo, todos os países que a Dynamox está, demorar uns 3 anos. Vai. Meu amigo, a gente já passou um pouquinho do tempo do compromisso que a gente tinha com vocês aí. Primeiramente, muito obrigado por estar aqui com a gente. Vai falar um estudo de caso agora, de aplicação prática de tudo isso. Fala aí o que você está achando. Deixa no comentário, segue a gente, segue o Alisson, segue eu, segue a Dynamics. E é sempre um prazer estar aqui com você. E a gente vai usar agora esses últimos minutinhos para passar esse estudo de caso, para poder ter aplicação prática disso. E aí o Alisson vai explicar para a gente um pouquinho esse estudo de caso. Quer tocar? E o que é legal, quando ele fala olhando para a câmera, ele também está pedindo desculpa à produção, que está de saco cheio da gente. Eles estão rindo nesse momento e vocês não estão vendo. Eles estão assim, ó, cala, pelo amor de Deus. Mas está acabando, pessoal. A gente vai... Mais 5 minutinhos, mais uns 10, 15 minutinhos. Quem fica 15, fica 20. Brincadeira, pessoal. A gente vai apressar um pouquinho aqui, a produção está rindo, mas rindo de ódio. A gente trouxe 2 casos bem legais aqui. Sobre o Dynadetect, que é o nosso sistema de detecção automatizado, que aconteceu ambos os casos na Vale, né? Legal, parceria aí de muitos anos, sobre o sistema de monitoramento de vibração com os nossos sensores, né? Então, o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês é que quando a gente olha na plataforma os modos de falhas, a gente olha por eles separados por máquina. É o primeiro ponto, né? Então, aqui eu tenho os tags, né? Cada tag equivale a uma máquina. Dentro dessa máquina eu tenho os subcomponentes, né? Então, eu faço uma análise macro, olhando para a máquina, e não sei se você concorda comigo, mas se eu tenho um ponto em vermelho, a máquina está vermelha. Com certeza. Não tem como ter 9 pontos verdes, um vermelho, máquina vermelha. Exatamente. Então, eu olho para o cenário máquina, como está a função da máquina, olho para o componente, motor, redutor, bomba, e olho para o ponto de monitoramento. Então, eu faço essa análise em níveis. Certo? Quando eu vou para o ponto de monitoramento, que tem esse quadradinho amarelo aqui do lado, eu tenho o diagnóstico daquele ponto. E olha que legal, eu tenho os modos potenciais de falha. Então, para esse caso, eu tenho uma falta de rigidez e tenho desalinhamento. Porque a gente sabe que a vibração é a soma dos eventos, né? No mundo ideal, eu não tenho um defeito na máquina, eu não tenho um sinal de vibração. E eu consigo separar eles. Então, eu tenho uma máquina que tem um problema de falta de rigidez, um parafuso folgado, e tem um problema de desalinhamento. O maior impacto na condição da máquina é o quê? A falta de rigidez. Então, ela me dá embasamento para tomar decisão. Legal. Exemplo. Então, um motor e uma bomba. Desalinhamento, um acoplamento elástico. Eu não tenho no meu almoxarifado um acoplamento de reserva. O meu alinhador estragou. Tá ficando caro. Mas eu vi que tem um parafuso folgado. Eu posso ir com a chave de fenda, com a chave, eu posso ir com a chave ali, com a chave inglesa, né? Porque a gente engenheiro usa a chave inglesa, né? Ela dá conta, mas é assim que acontece. A gente pode ir com a chave inglesa ali e apertar. Eu resolvi o problema, economizei, não gastei muita coisa com isso, e eu agi no modo potencial que traz maior impacto de ponto. Então, aquilo que está causando maior vibração, eu já resolvi. O desalinhamento, quando eu puder parar a máquina, quando eu tiver um acoplamento de reserva, quando o meu alinhador voltar do conserto, eu resolvo. Imaginem isso, e é o spoiler seguinte, né, que é a lubrificação. Se eu tenho lubrificação e tenho junto defeito de rolamento, o rolamento não posso trocar, mas a lubrificação eu posso fazer agora. Exatamente. Então, por isso que a gente tem essa preocupação. Eu trago os modos potenciais de falha, mas eu também trago o impacto dele sobre a máquina. Então, aqui, esse caso é muito legal. Isso. E aí foi identificado pelo Dynadetect, por uma inteligência artificial. Automático. Foi ali, identificou e não te induziu ao erro. Ele te ampliou a visão de que olhe para isso, né? Veja o que está acontecendo. E aí que a gente entra sobre a prescrição. Imagina que, beleza, o parafuso está folgado. Mas é que tem gente que já não sabe que está o parafuso folgado. Perfeito. Não sabe qual é o parafuso. Não sabe se a base está trincada. Não sabe se choveu e houve infiltração na base. Então, assim, como que eu conseguiria trazer a prescrição para esse caso?
só se tivesse um volume de informação, de coisa de absurdo, que soubesse tudo e tal, mas ainda falta muito. Registro fotográfico. Não, falta muito. É bastante complexo, né? Uhum. Então, a gente não quer entregar algo que gere mais dúvida do que solução. Perfeito. A gente vai focar sempre, bota um pouquinho, Claro, eu não vou gastar muito tempo. Ali, a gente tem tendência. Olha lá, verdinho, aqui, né? amarelo, vermelho. Agora não é começa a ver, ó, a evolução. Uhum. Entendeu? E aí a gente vai para o slide seguinte. Uma vez que eu corrijo, eu tenho o comportamento do antes e depois. Uhum. E aí eu tenho os outliers, eu tenho a condição normal, Uhum. eu tenho o monitoramento de anomalia, tenho os monitoramentos de defeito. O que consigo fazer depois com isso? Previsibilidade. Claro. Opa, quando chegar no comportamento de X, Y, Z corresponde ao comportamento esperado anterior, Uhum. vai falhar daqui a 15 dias. E como isso é replicável, né? Se repete esse mesmo comportamento, a gente consegue ter uma IA fazendo isso. Né? E é extremamente escalável. Uhum. Aí é aquilo que você tinha falado, né? Falei, parafuso folgado. Uhum. Às vezes o alinhamento, o desalinhamento, era o que a gente chama de desalinhamento dinâmico. Né? Uhum. Você para a máquina, ela está alinhada. Quando a máquina roda, o parafuso faz ela torcer e desalinha. Uhum. Entendeu? Então, teoricamente, uma intervenção simples. Né? Simples. E que se não fosse feita, provavelmente alguém ia pagar por isso. ia ser caro, né? O custo de produção, olhando para um cenário de vale, então, sempre é muito alto. Exatamente. Então, um diagnóstico de uma IA te apontou uma irregularidade, né? Foi lá e fez um serviço teoricamente simples, né? Que pode ter salvado milhões de reais aí de uma parada. Com toda certeza. Aqui a gente tem um outro case, né? É um case de lubrificação. Eu gosto muito do case de lubrificação, porque, olhando para o cenário de prescrição novamente, tá? Vamos imaginar um motor, certo? Acoplado a uma bomba. O mesmo exemplo anterior. Uhum. Vamos supor que é esse espectro. Gerou uma elevação no carpete, que significa um defeito de lubrificação. Uhum. Quem fez o meu curso no Dynamox Master sabe que isso é um problema de lubrificação. Sabia? Quem fez o curso do Dynamox Eu Master. tenho que dizer que eu sabia porque eu já fiz, né? Então você sabe que esse é o problema de lubrificação. Claro. Só que a IA não fez o Dynamox Master. Não? Não fez. Ah, não acredito. A gente não conseguiu fazer aquela beleza. Não, Mas falando sério agora, o defeito de lubrificação pode ser ocasionado por vários fatores. Certo? Uhum. Então imagine que no cenário eu tenho um defeito de lubrificação. Certo? Quando eu mando lubrificar, quando eu mando limpar a graxa, eu posso ter falta de graxa. Eu posso ter excesso de graxa. Eu posso ter graxa contaminada. Eu posso ter um desalinhamento que quebrou o filme lubrificante do rolamento. O que eu vou sugerir para ele? E agora? E agora? Então, assim, o diagnóstico de defeito de lubrificação, ou deficiente de lubrificação, ou lubrificação insuficiente, é perfeito. Mas é humanamente impossível que a IA traga esse diagnóstico de prescrição, de falar, lubrifica o rolamento. Mas ficou graxa demais. Como é que ela vai saber? Isso ficou graxa contaminada. Na roda anterior, o lubrificador confundiu ali a pistola e botou a graxa incorreta. Entendeu? Então, a gente traz o diagnóstico para que o conhecedor da máquina tome a decisão. Ah, tá. Esse equipamento é um motor, é lubrificado a graxa, a roda de lubrificação dele está atrasada. Então, semana passada, o Alisson não conseguiu ir lá porque estava chovendo. Então, qual é a decisão? Lubrificar. Vai existir um cenário onde a IA, com toda essa informação, então eu consigo acessar os componentes de lubrificação, consigo saber como está lubrificado. Precisa de uma integração violentíssima. Consigo saber os dados do processo, rotação, carga, torque, e aí sim, com toda essa informação, eu consigo dar uma prescrição. Tá? É um cenário onde tudo está integrado. Sim. E a gente caminha para isso. Tá? O nosso caminho como empresa é integrar todas as informações. Vibração é um pequeno dado perto do que a gente quer fazer. Que é integrar corrente de tensão, é integrar dado de lubrificação, é integrar dado de processo, é integrar dado de outros sensores. De operação, também, de funcionamento. A tomada de decisão seja baseada nesse conjunto de informações. Tá? Então, aqui a gente tem claramente um antes e depois da lubrificação. Perfeito. E se a gente fosse fazer isso tudo no braço, meu amigo, né? Mas com certeza com
o suporte que a gente tem da inteligência artificial, do LDTect, etc e tal, tudo isso realmente facilita muito para a gente, né? E tá aí, né? É só usar. É só usar. É só pegar, botar para rodar, isso vai facilitar muito. E sabe o que é mais legal? Como a gente está cercado aqui com regras lógicas, eu posso fazer o seguinte. Ó, a ação é lubrificar, o lubrificador vai lá, lubrifica, a gente conta aquele tempinho, né, da dissipação da graxa e tudo mais, e eu não preciso nem lá medir de novo. Eu vou na plataforma com um clique, o espectro vem novamente, a detecção automatizada vai fazer uma nova leitura, se tiver sido corrigido, vai ficar ok, condição normal. Legal. Top demais, cara. Facilita muito a vida, né? Pô, e você analista, você não vai perder o seu emprego, tá? Você vai trabalhar melhor. Com certeza. Ah, bem menos dor de cabeça, né? E olha, viver no conserto de quebra. Alisson, pô, já chegamos no nosso... Passamos um pouquinho do horário aqui. Eu queria te agradecer demais, cara. Foi massa pra caramba. Eu aprendi muito contigo. Foi muito massa estar aqui contigo, cara. Tô muito feliz por esse momento aqui. Muito legal. Para todo mundo que está assistindo a gente, espero que vocês tenham curtido pra caramba. Que foi, pô, sensacional o que a gente viu aqui. Desde a base até a prática ali, né? Até o estudo de caso. A gente não vai conseguir, talvez, responder muitas perguntas de vocês, porque a gente passou o tempo e focou muito, né? Mas eu vou responder depois as perguntas ali no chat. Então é responsabilidade dele, cobre dele. Cara, se não deu, bota aí, conversa com a gente. Se não deu, manda e-mail pra gente, acha o link no LinkedIn, faz pergunta, entra na Master, que tanto eu quanto o Alisson estamos lá na Master, onde vocês podem fazer curso com a gente, pode aprender mais, pode interagir, tem comunidade, tem fórum, tem um monte de coisa, cara. É um momento de conexão de nós profissionais da área de manutenção de confiabilidade. A equipe da produção vai colocar o link do Master em algum lugar na tela ou no chat, tá? Ele vai ficar aí para vocês. Bota os caras em cada roubada também, né? Eu prometo, cara. Vou me prometer. Coitado dos caras. Mas eu cumpro as minhas promessas, tá? Então, lá você vai ver curso de vibração, curso de RCM, de matriz de criticidade, de PCM, inclusive de PCM, ficou bom pra caramba, tá? Recomendo, não é porque o professor tá aqui, não. Recomendo demais o treinamento. Tá? Então fique à vontade, se tiverem sugestão de novos treinamentos também. A gente está aqui para criar essa comunidade, para que vocês tenham informação de valor no dia a dia de vocês. Tá? A gente brinca, mas a gente também fala bastante sério. Com certeza. Fazer sempre. Fechou então, pessoal da produção? Podemos encerrar aí com vocês, está tudo tranquilo? Então, pessoal, muito obrigado por vocês terem ficado com a gente aqui. Obrigado, Alisson. Cara, foi um prazer. Te espero na próxima aí. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Até mais. Valeu.